noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de estrutura atômica, entendendo como é que as partículas constituem a matéria, ou melhor dizendo, como é que a matéria é feita, né? Como é que ela é constituída. Então, eu sou o professor Gildi, dou aula no ensino fundamental, nono ano, e também dou aula na escola ensino médio da escola pública do Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos tratar de uma questão extremamente importante, que é dando continuidade ao entendimento da estrutura atômica, mas vamos falar especificamente das partículas elementares, especificamente dos quarks, que são partículas que estão dentro do núcleo atômico e extremamente importante porque são as formadoras e as estabilizadoras desse núcleo, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Esses quarks, eles são estruturas que dão origem às chamadas forças nucleares fortes, porque dentro do núcleo do átomo existem dois tipos básicos de forças, que são as forças nucleares fracas, que são as forças responsáveis pela desintegração dos átomos, ou seja, pela emissão de radioatividade, emissão de energia e de matéria, partículas materiais, Partículas pesadas também são emitidas pelo núcleo do átomo. A gente chama de partículas ionizadas, e energia eletromagnética de alta frequência, radiação gama, por exemplo. Então, essas são as chamadas forças nucleares fracas. As forças nucleares fortes são as forças que estão relacionadas à formação da estrutura nuclear com relação a prótons e nêutrons. Então, os prótons e os nêutrons vão ter sua origem a partir da interação entre dois tipos de partículas quarks, que são as partículas up e as partículas down. Essas partículas elas se combinam e o resultado dessa combinação desses dois tipos de quarks é a produção ou de prótons ou de nêutrons, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e aí vamos falar especificamente no caso da força nuclear forte, que é que vai dar origem a esses prótons e a esses nêutrons a partir da interação entre esses dois tipos de partículas up e down, tá certo? Mas antes da gente falar sobre essas partículas, vamos dar uma ligeira retrospectiva aí, fazer uma ligeira retrospectiva na questão da descoberta das partículas que constituem a estrutura atômica, tá certo? Então, a gente vai primeiro entender, lembrar que o estudo da matéria, especificamente do átomo, que 4 até 6 séculos antes de Cristo, era considerado uma partícula elementar, ou seja, não havia, se você pegasse qualquer tipo de material e dividisse até chegar a um ponto em que você não conseguiria mais dividir essa partícula, você chegaria nessa partícula elementar que eles chamaram, que os gregos, Demócrito, Leucipo e tantos outros chamaram de átomo. Então, átomo significa menor pedaço. Na linguagem que nós traduzimos para português, significa menor pedaço. Então, os gregos eles já estudavam o comportamento da matéria sobre esse aspecto atômico, que seria a menor porção de matéria. Depois vieram os atomistas, as pessoas cientistas propriamente ditos, aquele pessoal que já trabalhava com o chamado método científico, não eram filósofos, eram cientistas que se ocupavam em estudar o comportamento da matéria a partir de experimentos, que eles realizavam nos seus laboratórios. E um dos cientistas mais importantes dessa época, dessa transição do momento filosófico e o momento de produção de ciência, foi o John Dalton. Então, o John Dalton, no início do século XVII, ele vai elaborar um modelo atômico, e vai dizer que o átomo nada mais é do que uma pequena fração de matéria, uma pequena partícula, muito densa e indivisível, e que vai constituir toda a matéria existente. Então, a primeira definição sobre o modelo de átomo foi de John Dalton.
Mas depois veio J.J. Thomson, ou J.J. Thomson, mais conhecido assim, né? Ele fez alguns experimentos em laboratório, né? alguns anos, algumas décadas, né? Depois de Dalton, e ele elaborou um modelo chamado modelo elétrico, ele chamou de modelo de pudim de passas, né? E esse modelo ele foi importante porque ele refutou o modelo do John Dalton. Porque no modelo de John Dalton, a matéria não tinha caráter elétrico, né? No modelo de J.J. Thomson, aí você já tem uma estrutura onde você tem partículas positivas no interior dessa passa, né? Desse recheio, e por fora desse recheio você vai ter as partículas negativas interagindo com essas positivas. Então, daí criou-se o primeiro modelo elétrico que se tem notícia, é o modelo de Thomson, né? Uma descoberta extremamente importante feita por Thomson, né, após ele ter elaborado esse modelo, foi o experimento que ele fez com os chamados raios catódicos, né? Esses raios catódicos eles foram importantes para se descobrir a existência dos elétrons. Então, os elétrons foram o primeiro tipo de partícula que foram descobertas pelos cientistas. A primeira partícula descoberta, por incrível que pareça, é a menor de todas, mas foi o elétron, o primeiro a ser descoberto, e foi descoberto através desse experimento feito aí por J.J. Thomson, né? Basicamente, ele usou uma ampola de Crookes, né? Ou uma ampola de raios catódicos, onde você tinha nessa região aqui, ó, você vai ter o cátodo, ou seja, é o polo onde você tem a emissão desses raios, né? Que são raios negativos. Então, eram chamados de raios catódicos, porque não se conhecia a natureza desses raios ainda, não sabia se eles eram positivos ou negativos ou neutros, né? Mas nessa outra região aqui, eles colocaram uma espécie de feixe de partículas positivas, né? Que também ninguém sabe, não sabia ainda que era próton, né? Mas um feixe de partículas positivas. E a partir do momento que eles ligaram essa ampola, né, um feixe luminoso, um feixe que emitia luz, né? Ele foi direcionado nessa direção, e ao chegar próximo às partículas positivas que aqui estavam, ele sofreu um desvio na direção dessas partículas. Então foi assim que se conheceu, que se descobriu, né, a existência de partículas negativas chamadas de elétrons. Depois, passado já no século XIX, né, início do século XX, nós tivemos aí basicamente em 1886, né, início do século XIX, passagem para o século XIX, né, nós tivemos aí a descoberta do próton, né, por um cientista neozelandês. Ele não era do centro de pesquisa mundial, ele era da Nova Zelândia. Os grandes centros estavam nos Estados Unidos e na Europa, né, especificamente na Alemanha e Inglaterra. Mas esse cientista, né, ele foi agraciado inclusive com o prêmio Nobel, porque ele descobriu a existência da partícula positiva, que hoje nós conhecemos como próton, né? E além de descobrir a existência dessa partícula positiva, ele descobriu também como é que se comporta fisicamente o núcleo desse átomo, né? Então o que é que ele vai descobrir? O que ele vai fazer? Basicamente ele vai pegar aqui uma caixazinha aqui que ele chamou de caixa de chumbo, né? Essa caixa de chumbo aqui, que a gente está vendo aqui, ó, ela foi usada exatamente para quê? Ela foi usada para evitar com que a radiação que estava contida numa partícula chamada partícula alfa, né? Do elemento polônio. Ele usou o elemento polônio para fazer esse experimento. O elemento polônio é extremamente radioativo, né? Então ele pegou uma partícula alfa, que é uma partícula positiva, já sabia disso, né? Colocou dentro dessa caixa de chumbo por segurança, furou um pequeno orifício lá na direção do anteparo do equipamento, e essa partícula ela começou a liberar radiação luminosa na direção de uma placa de ouro extremamente fina, né? Quando eu digo extremamente fina, é finíssima mesmo. Sabe aquelas folhas de papel transparente, papel sulfite, né? Aquelas folhas ainda são muito mais grossas do que a lâmina de ouro. Então colocou essa lâmina de ouro na frente desse feixe radioativo de partícula alfa, e por trás ele colocou um anteparo, né, de sulfeto de zinco.
Sulfeto de zinco, para quem não sabe, é aquela fita negativa, né, que a gente usa nas máquinas fotográficas de antigamente. Hoje mais a gente está usando máquina digital, mas antigamente você tinha umas fitas negativas, né? Rolo de fita Kodak que a gente comprava e usava para tirar fotografia. Então esse material, essa fita, né, de sulfeto de zinco, era utilizado exatamente para, como se fosse um negativo para o cientista, após a emissão da radiação, verificar onde esses raios estariam colidindo. Né? Na percepção desse camarada, do Rutherford, ele imaginava que a maioria das partículas iria bater na superfície do ouro aqui, ó, né? Nessa superfície aqui, ó, e ao bater, ela sofreria um retrocesso, voltaria, bateria e voltava. Né? Por quê? Porque ele sabia que essa partícula alfa era da mesma natureza da partícula que constitui a lâmina de ouro. Tá certo? Então, aí o que é que ele vai fazer? Ele, fazendo a emissão, fazendo o início do experimento dele, ele percebeu que a grande maioria das partículas do feixe de radiação passava sem perceber a presença da lâmina de ouro, é como se a lâmina de ouro não existisse aí. E batia lá na superfície do negativo, né, do material que capta a radiação. Né? E ele percebeu que uma porcentagem muito alta, quase a totalidade, passava ou direto ou com desvio. Tá certo? Então o que é que ele entendeu? Ele entendeu que se essa partícula é positiva e as partículas passavam com desvio, né, a grande maioria passava direto, mas uma outra parcela boa passava com desvio, era porque em algum momento essas partículas batiam de relance nas partículas que constituem a lâmina de ouro. E como elas são de cargas iguais, significa dizer que essas partículas vão sofrer uma repulsão, consequentemente um desvio na sua direção. Né? Então daí ele descobriu que essa partícula positiva, essa partícula que sofreu desvio, também, né, só pode estar interagindo com outra partícula de mesma carga, que constitui a matéria, e eles chamaram isso de próton. Tá certo? Então foi a primeira descoberta aí, foi a descoberta do próton através desse experimento de Rutherford. A outra descoberta foi o modelo atômico. Ele percebeu que o átomo, em sua totalidade, né, ele é constituído basicamente de vazio. Né? Então, todas as partículas que passavam, a maioria, grande, 90 e poucos por cento, quase sua totalidade, passavam exatamente porque passavam por espaços vazios. Né? Então, o que é que ele concluiu com isso? Ele concluiu que esses feixes de radiação passavam exatamente porque a maioria do espaço que contém essa lâmina de ouro é vazio. A gente pode até imaginar que não, né? Como assim se eu não consigo ver o outro lado, né, dessa lâmina? Como assim se eu não consigo ver o outro lado dessa parede? Né? Acontece que nossa percepção está preparada para isso. Então nós não conseguimos, né, enxergar essa dimensão que deve existir em conhecimentos, em evoluções cerebrais mais avançadas. Né? Então nós não conseguimos perceber esse vazio no espaço, né, que nos envolve. Então, na verdade, ele percebeu que o núcleo seria uma região extremamente pequena, né, muito pequenininha, onde estariam esses prótons, e a outra totalidade do átomo, que seria uma região muito grande, né, seria a eletrosfera, onde estariam as partículas negativas, que seriam os elétrons. Tá certo? E aí é como se você tivesse uma bolinha de gude no centro do Maracanã. A bolinha de gude seria o núcleo e toda aquela região do Maracanã, arquibancada, né, e tal, seria a região onde estariam os elétrons orbitando em torno desse núcleo. Bom, e finalmente, já no início do século XX, né, nós tivemos aí, 1932, né, nós já tivemos aí a descoberta do nêutron. A descoberta desse nêutron ela não foi uma surpresa, porque o Rutherford já tinha feito alguns estudos. Inclusive já tinha falado que o nêutron ele é uma partícula que surge a partir da colisão entre um próton e um elétron. Ele já tinha previsto a existência a produção desses nêutrons a partir dessas colisões. Mas foi o James Chadwick, né, que em 1932, através de alguns experimentos utilizando a conservação da quantidade de movimento, ele conseguiu descobrir o nêutron. Né? Então, o nêutron é uma partícula extremamente exótica, porque ela não possui carga, ela interage dentro do núcleo do átomo com os prótons, e a sua finalidade fundamental, né,
dar massa ao átomo, consistência massiva ao átomo, juntamente com o próton, e anular os efeitos repulsivos que existem dentro desse núcleo entre os prótons, já que eles possuem cargas iguais, né? Então, a anulação desse efeito repulsivo é que vai fazer com que esses prótons coexistam ali espremidos dentro desse núcleo. Porque se não fosse isso, né, o que aconteceria? Haveria uma interação entre eles, uma repulsão muito grande, e não havendo uma interação de força nuclear forte suficiente, esses prótons se desintegrariam, iriam para o espaço e desmanchariam a estrutura do átomo e, consequentemente, a matéria ela não existiria como existe, né? Então, esses foram os 3 passos que nós estudamos aí da história do átomo, da evolução do estudo do átomo, para entender como é que ele funciona. Então, primeiro nós descobrimos os elétrons, né? J.J. Thomson fez isso, utilizando a ampola de Crookes. Depois nós tivemos a descoberta do próton, né, que foi feita por Rutherford. Ele descobriu o próton, que o próton era positivo, né, e também descobriu que o núcleo do átomo é muito, muito, muito pequeno em relação à totalidade do tamanho desse átomo, né? Meu Deus! E também, finalmente, a descoberta do nêutron, que foi feita por Chadwick em 1932, que vai concluir aí a estrutura do átomo. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês. Infelizmente eu não vou poder mais dar aula. Meu vizinho ligou o som aqui, né? Não posso mais continuar com essa aula. Na próxima aula eu termino a explicação. Continuando a nossa aula sobre estrutura da matéria, nós agora vamos entrar mais intensamente num assunto extremamente complexo e importante, que é o estudo da estrutura nuclear, né? E agora nós vamos pegar o núcleo do átomo e vamos analisar de que é constituído esse núcleo, né? Nós já sabemos que os prótons e os nêutrons estão lá, mas como eu falei para vocês, na época dos gregos, achava-se que o átomo era uma estrutura elementar. Quando se descobriu os elétrons e os prótons, e também os nêutrons, essa estrutura elementar, que era o átomo, deixou de ser elementar. E agora você vai ter partículas, né, bem menores do que elas, principalmente no núcleo desse átomo. E é aí que entra a questão dos cientistas e dos colisores de partículas, né? Esses colisores de partículas, eles funcionam como grandes máquinas eletromagnéticas, né? Grandes ímãs, né? que possui uma capacidade enorme de acelerar pequenas partículas. Então você joga essas pequenas partículas em túneis, né? Dentro desses túneis, uma direção num sentido e outro no outro sentido, os dois indo para a mesma direção, né? Então você vai pegar, colocar átomos aqui dentro, né? Feixe de átomos aqui dentro, por exemplo. Então você coloca um outro feixe aqui dentro, nessa região aqui, certo? Você acelera esse feixe nessa direção aqui, ó. E você acelera esse outro feixe aqui, nesse outro sentido aqui, certo? E o que é que vai acontecer? Esses átomos que estão nesse feixe vão se movimentar em alta velocidade dentro desse túnel. Esses daqui também em alta velocidade dentro desse túnel. E eles vão se encontrar mais ou menos por aqui. A colisão dessas partículas aí dentro, né, vai liberar partículas menores. Então, se pegar, por exemplo, uma garrafa de vidro e jogar ela sobre uma pedra, né, ela vai desmanchar em pedaços. Né? Como você pegar, por exemplo, um celular, você não sabe o que é que tem lá dentro do celular, como é que ele funciona, mas você pode pegar um celular e tacar ele em cima de uma pedra, de algo duro, o celular vai se desmanchar. E aí você vai ver o que é que tem lá dentro. Né? Você vai parafusinho, um transistor, né, uma bateria, um fiozinho, um cristal, né? Enfim, você vai começar a identificar as partículas que constituem aquele celular. Da mesma maneira você faz com o próton e com o nêutron. Você joga um sobre o outro, né? Eles vão colidir entre si e ao colidirem eles vão se desmanchar. É claro que os cientistas não vão verificar isso, a imagem visual dessas partículas. O que eles vão registrar, na verdade, vai ser o rastro da energia deixada na colisão. E como cada partícula tem uma característica constituída por uma forma de energia diferente, né, uma direção diferente, um vetor diferente,
Então eles vão analisar o tipo de comportamento daquela energia e vão descobrir que aquela partícula é fulano de tal, aquela outra é beltrano de tal, aquela outra é fulano. Por exemplo, nós aqui estamos descobrindo, através da colisão dessas partículas átomos e prótons, as partículas mais elementares do núcleo, que são os quarks, né? Então esses aceleradores de partículas, eles vão nos ajudar a descobrir os chamados quarks, né? Ajudar os cientistas a fazerem isso. Bom, uma vez... Espero que vocês tenham entendido essa aula, né? Vou postar agora amanhã para vocês, né, no grupo do nono ano, e espero comentários para a gente discutir um pouco sobre a finalização do nosso assunto sobre estrutura atômica, tá certo? Na próxima aula a gente vai continuar com as aulas de ligação química, entender como é que os átomos finalmente se ligam para formar as moléculas, né, que por sua vez formam as substâncias e que por sua vez formam materiais mais complexos. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.